Bom dia, gente. PG vem aí. Pois é, deixa eu explicar isso, porque eu estou dizendo que o PG vem aí. No primeiro culto, uma irmã, depois do nosso culto, ela disse assim: pastor, estava na expectativa do cantor PG. É verdade, gente. Estou contando isso para ilustrar, não. Então eu preciso definir, vou chamar a nossa turma aqui que vai compor o nosso bate-papo hoje. Mas deixa eu explicar, é possível que a maioria de vocês saibam já o que significa PG, né? Mas são pequenos grupos. Claro que esse ano foi muito diferente, mas continuamos nos reunir semanalmente, de uma forma diferente, mas estamos lá. PGs, eles se organizam da seguinte forma, gente. A gente tem uma casa que se disponibiliza. Agora o anfitrião, não apenas a casa, mas ele organiza lá o grupo, lá através do aplicativo, e a gente se encontra uma vez por semana para conversar a respeito da palavra ministrada no domingo anterior. E tem sido uma grande bênção, não paramos. Deixa eu dizer para vocês que nós temos 26 PGs acontecendo. Você diz amém a isso, gente? Em tempos difíceis, nós estamos lá e a gente vai bater um pouco aqui, bater um papo e conhecer um pouquinho como Deus tem agido nesses dias nos nossos PGs. Então a estrutura deixa eu acertar aqui, gente. Você já imaginou se eu caio aqui? Eu falei isso no primeiro, né? Ia ser a primeira lição, né? O cair é do homem, mas o levantar sempre é de Deus, né? Já ia ser uma lição legal para isso, né? Então a estrutura é isso, gente. Alguém disponibiliza lá o seu espaço, a sua casa, e a gente tem um líder. Essa pessoa vai ser o facilitador. É o que eu espero que eu consiga fazer aqui. Vou falar muito menos e vou esperar que os irmãos compartilhem suas experiências, que foram muitas experiências. Então a gente tem o líder, a gente tem também o co-líder, que é o ajudante lá, ou a gente gosta de chamar de líder em treinamento, né? Que daqui a pouco a gente multiplica esse PG para uma nova casa, então ele já está preparado, já sabe o que acontece. Ok, queridos? Então a estrutura básica é essa. E a gente tem esse grupo aqui. Quem são essas pessoas? A maioria deles já são líderes também de PGs, mas eles exercem uma outra função também, que é de supervisores. Cada um deles tem um grupo de PGs que eles têm encontros periódicos com seus líderes para ministrar, para falar dos desafios, para darmos estratégias, orarmos juntos. E eles são essas pessoas bonitas aqui demais, né, gente, que têm se disponibilizado, mais ou menos, né? Entenderam aí, gente? Muito bem, a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências. E cada um vai tratar, a gente tem alguns testemunhos que vão aí poder colaborar com aquilo que a gente tem vivido esses dias aí. Tá? A gente quer falar um pouquinho com a Tami, para ela falar um pouco de como tem sido essa experiência aí dos PGs nesses dias, como Deus tem trabalhado nas questões emocionais também nos nossos PGs. Fala um pouquinho para a gente também. Amém. Bom dia, amada igreja. Então, pastor, a importância do PG na pandemia, que eu posso trazer aqui de contribuição, né, a gente conversando aqui, em relação ao apoio emocional. Como assim? O PG, ele não é um lugar físico, eu diria que ele é um lugar da comunhão, um lugar da congregação, e que vem quebrar também esse paradigma de que servir a Deus é apenas num templo, mas que nós servimos a Deus como a igreja doméstica, a igreja como começou primitiva, a igreja somos nós, estarmos unidos, compartilhando da palavra. Então é um lugar de refúgio, é um lugar que contribuiu muito, porque é esse aconchego nesse momento difícil que todos nós estamos passando. E quebrando também a barreira da distância, dando a superação do desafio da tecnologia, muitos PGs formados até por terceira idade ou por pessoas que não têm tanto acesso, conseguiram participar, estão conseguindo comungar, estão conseguindo estar nessa congregação conosco. Então, tem contribuído muito nesse processo da pandemia. E o que eu posso trazer em relação à parte psicológica da comunhão, da congregação, é que dentro do PG nós estamos recebendo muitas pessoas, não somente que professam a mesma fé,
tá? Pessoas de outras crenças, pessoas que estavam afastadas, pessoas que se converteram, que nesse momento de dor buscaram o Evangelho, buscaram a palavra. Então, nós estamos conseguindo esse lugar de acesso nas residências, porque com a ruptura dessa barreira, da distância, nós estamos conseguindo entrar nesses lares e atingir essas pessoas. Muitas delas chegaram para a gente com depressão, com ansiedade, porque o estresse da pandemia desencadeia tudo isso, né? Desencadeia a depressão, a ansiedade, o medo, a insegurança, não só medo de contrair, mas de contagiar. E nós não podemos deixar de enxergar o ser humano como um ser trino. E dentro do PG, nós temos trabalhado muito isso, né? A saúde do corpo, mente e espírito. E o PG ele contribui para o fortalecimento espiritual. Ou seja, nós não vamos dar lugar às circunstâncias, nós vamos dar lugar ao que a palavra declara ao nosso respeito. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque quando você dá esse alimento espiritual para uma pessoa que está no caos, gente, é imensurável esse poder de alcance, porque é o Espírito Santo que está quebrando barreiras e levando a palavra a se propagar para o mundo e para o reino. Então, muitas vezes, essas situações são usadas de crise para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Enfim, nós tivemos casos de depressão, de pessoas que estavam com síndrome do pânico, pessoas que estavam já entrando num sentido de desespero até da própria vida, enfim. E com isso, nós blindamos a mente, porque como eu falei, né, a questão da corpo, mente e espírito, a nossa mente, que é o nosso campo de batalha, precisa estar blindado. Precisa estar protegido. E com que essas pessoas têm alimentado a sua mente? Com a mídia? Com o que essa pessoa tem alimentado a sua mente? Qual é a fonte que nós estamos deixando entrar na nossa vida? Tem que ser pela palavra. É a palavra de Deus que nos dá essa força, que nos faz olhar a situação de uma forma diferente. E o exército que a gente tem que colocar na nossa mente para blindar é a palavra de Deus, porque vai ganhar aquilo que nós alimentamos mais. Se nós alimentarmos a nossa mente com coisas negativas, se nós não filtrarmos aquilo que nós vamos absorver, tendenciosamente, o nosso espírito vai enfraquecendo. Agora, se eu alimento meu espírito com a palavra, se eu alimento meu espírito com a bússola, né, que é a palavra de Deus, é ela que vai me dar a direção, eu fico forte. E automaticamente isso reflete no meu corpo. Porque muitas doenças, elas são desencadeadas pelo distúrbio que a pessoa tem nesse momento de estresse de pandemia. E às vezes, gente, o número ele é maior dos distúrbios psicológicos do que dos processos infecciosos em si pela Covid. Então, faz toda a diferença esse apoio no PG, esse lugar de acolhimento, esse lugar de atenção, onde nós acolhemos, compartilhamos e damos lugar para o Espírito Santo agir e transformar vidas. Interessante que a Tami está falando, gente, que PG não é uma estratégia de crescimento da igreja, é um estilo de ser igreja. A gente olha para a igreja lá de Atos, a gente vê um modelo deixado lá, a gente fala de modelo apostólico, é justamente isso, né? O modelo da igreja que se reunia no templo e de casa em casa. Então não é apenas para fazer a igreja crescer, isso é uma consequência, né? Na medida em que pregamos a palavra, há convencimento do Espírito Santo, isso é bom demais e é uma estratégia bíblica, é algo que ele deixou como modelo de igreja. A gente tem um vídeo aí que a gente quer passar, tem o primeiro vídeo, né? Depois a gente tem outros vídeos. Isso, é o vídeo da Amanda e da Mônica. Mônica e Amanda. Legal. Tem um primeiro aí, um vídeo que eu gravei, e logo a seguir a gente vai ver o vídeo aí dos testemunhos. É importante a gente perceber, gente, o quanto a gente tem realmente visto a ação do Espírito Santo nas nossas reuniões. Você vai ver aí um pouquinho do que está acontecendo e você vai perceber que realmente você precisa fazer parte desse movimento. Agora vai, gente.
Olá, queridos, chegamos ao final do ano, um ano muito diferente para os nossos PGs, mas um ano em que percebemos Deus agir de uma forma assim muito tremenda. Hoje a gente está celebrando o que Deus fez nesse ano, e apesar de tudo, nós conseguimos ver o quanto Deus agiu. Sabe, temos alcançado pessoas que nunca imaginávamos alcançar, pessoas de outros estados têm participado dos nossos PGs, pessoas que não participam da nossa igreja e nem sequer são da mesma crença que nós, mas estão ouvindo a palavra de Deus, estão sendo semeadas aí com a verdade. Isso é bom demais. Deus tem sido maravilhoso nesse ano de 2020. Eu quero louvar a Deus pela perseverança dos nossos líderes, pessoas que sem temor estiveram dispostos, colocando suas vidas diante de Deus, para Deus agir e usá-los tremendamente, colíderes, anfitriões, participantes dos nossos PGs. Deus é bom demais, e a minha palavra aqui para vocês nessa manhã é gratidão. Eu louvo a Deus porque você tem se colocado diante dele, louvo a Deus porque temos vencido as barreiras de 2020, e eu tenho absoluta certeza que aquilo que Deus fez, Ele vai continuar fazendo para a honra e para a glória do nome dele. Meu nome é Mônica, venho aqui falar das graças que o PG trouxe em minha vida. Eu entrei no PG um pouco antes da quarentena, e os encontros com os irmãos em Cristo Jesus no PG trouxe para mim uma paz de espírito. Eu passei por vários momentos muito turbulentos, de acidentes terríveis, de guerras espirituais, e quando eu entrei no PG, a união com esses irmãos me fizeram me fortalecer, porque eu pude ouvir a palavra mais vezes, além da gente ir à igreja, que é ótimo, maravilhoso, mas a gente precisa de um apoio também mais próximo, e o PG serve para isso, porque quando a gente não pode estar na igreja naquele momento, nós temos uns irmãos mais próximos para estar nos ajudando. Então eu quero dizer que o PG na minha vida tem sido bênçãos espirituais, porque eu cresci muito espiritualmente, aprendi muito mais do Senhor. Então, para quem não tem um PG, procura um PG. Entra no PG, que você vai ver que no momento de crise você estará mais fortalecido, mais da palavra, e terá amigos em Cristo Jesus. Amém? Boa noite, galera da Nova Vida, Jacarepaguá, paz do Senhor a todos. Meu nome é Amanda, eu vim aqui para falar um pouco do nosso PG. Bom, eu entrei no PG esse ano e, assim, foi uma mudança total, completamente... Cara, sério, eu não conhecia ninguém, eu sou uma pessoa tímida, só que eu fui muito bem recolhida, eu fui muito bem acolhida pelas pessoas da igreja. Nossa, eu me senti, sabe, ovelhinha do rebanho, e quando... cada semana que ia passando, eu ia tendo mais vontade de ir, sabe? Eu ficava triste quando acontecia alguma coisa que não podia ter. E assim, sabe quando, sei lá, você tá passando alguma coisa na semana que você precisa de resposta do Senhor, qualquer coisa assim? Deus respondia no PG. Sério. Cara, Deus sempre usava alguém pra falar ali, seja uma oração, seja no, sei lá, até profecia, mas Deus estava lá. Se você não teve oportunidade, em 2021 eu te peço, no nome de Jesus, que você vai sim no nosso PG, e que o nome dele vai ser glorificado lá, que ele vai fazer muita obra na sua vida, que ele vai te responder muitas coisas. Então, se você acha que tá calor, é porque você nunca viu o fogo do nosso PG. Então, quero agradecer, um beijo, até 2021. É isso aí, cara. É isso aí, espontaneidade, né, da nossa querida. E é isso aí mesmo, gente. Deixa eu dizer uma coisa que eu disse no primeiro culto, mas é extremamente importante que você saiba. Talvez você tenha vindo a esse domingo dizendo assim: eu preciso de uma resposta de Deus para uma demanda específica que você esteja vivendo. Entenda o que nós estamos falando aqui como uma resposta de Deus para você. É possível que você esteja procurando assim um milagre, buscando esse milagre acontecer da sua forma, né, do seu formato, e Deus esteja dizendo: olha, a resposta que eu tenho para você é você mergulhar, vir para esse fogo. Você está sentindo calor? Essa semana foi uma semana muito quente, né? Então você vir para o PG, como a querida disse ali, você vai sentir um fogo maior ainda, né? Uma
uma animação. Ouviu, cara? É isso aí. Evelyn, fala pra gente que surgiram possibilidades, né? Oportunidades novas aí nos PGs, tem coisas legais aí, conta pra gente. Claro, bom dia pessoal, tudo bom? Então, a possibilidade com isso tudo que aconteceu foi o online, né? Surgiu os PGs online, não tinha esse aspecto, a gente não tinha esse formato. Quem aqui já participou do PG online? Olha só quanta gente, que bacana, gente. Quantas pessoas alcançadas. E aqui a gente tem um testemunho de uma líder, né? É o testemunho do PG Novo Tempo. Eles começaram... Opa, tá falhando aqui. Eles começaram no presencial. Eles colocaram assim: começamos nosso PG com 5 pessoas no dia 13 de março. Logo depois veio a pandemia e tivemos que fazer os nossos encontros online. E assim estamos até hoje, sendo que uma vez por mês fazemos o presencial. E hoje temos em nosso grupo 12 integrantes, que mesmo com a pandemia cresceu para a honra e glória do nosso Deus. Bacana demais isso, né? Então, agora a gente tem mais formato. Olha! Bom demais, né, pastor? Então, a gente agora tem mais formatos de PG. Olha, em vez de diminuir, a gente conseguiu crescer. Legal isso, gente, que assim, a gente tem tido notícias de pessoas do interior do Rio, pessoas de lugares muito distantes, pessoas que gostariam de Aperibé, né? Pessoas que gostariam de fazer parte, mas sua rotina de vida é muito acelerada, não tinham condições e que hoje já estão lá, né? Estão interagindo, conhecendo Deus, e é bom demais isso. Pessoas que não professam da mesma fé que nós, mas estão se sentindo bem demais. E a gente sabe que o convencimento nada tem a ver com as nossas palavras, né? Quem convence é o Espírito Santo. Então a gente está semeando verdades ali. Deus tem feito isso e eu creio que os frutos virão, já estão vindo, né? E é maravilhoso saber disso. Um testemunho fresquinho para vocês hoje aqui, ao terminarmos a primeira reunião. Alguém procurou a Tami e depois a Tami nos procurou. A gente conheceu uma pessoa que estava celebrando aqui com a gente. Ela disse: olha, o culto de hoje foi uma resposta de Deus para mim, porque eu venho à igreja já há 2, 3 meses frequentando e não tinha como interagir. Eu queria, mas estava deslocada. E quando vocês falaram da possibilidade do PG, eu disse: é isso aí. Deus me respondeu e ela já entrou em contato, já vai fazer parte de um PG. Amém? Deus é bom demais, amados. Deus está fazendo. Bom, a gente tem modelos novos, né? Esse modelo que a gente está descobrindo agora, para muitos, né? Marcelo até falava isso. Para muitos é novidade mesmo, né? A dificuldade de mexer com as coisas da tecnologia, mas a gente tem observado que isso é mais fácil do que a gente pensa que é. Então fala um pouquinho aí, Mário, para a gente desse modelo novo aí. Bom dia, queridos, tudo bem? Nós entramos o ano de 2020, né, e muito feliz. A gente vinha num crescimento grande de PG, a gente estava com projeto e continua com projeto de Casa de Paz. E era todo um trabalho, né, presencial. Existiam as barreiras porque nós tínhamos um número de pessoas no PG, mas cada semana tinha um impedimento. Por quê? Porque tinha que estar naquele local, naquele dia em que nós tínhamos a reunião. Com esse evento do que ocorreu nesse ano, houve, a princípio, vamos dizer assim, uma barreira muito grande. Todo mundo tem que estar isolado, o que a gente vai fazer, né? E veio essa ferramenta do aplicativo com relação a gente estar junto novamente com, vamos dizer assim, compartilhando, né, da palavra de Deus. E foi um crescimento grande, né? Os PGs cresceram, pessoas vieram, pessoas de outro estado, pessoas de outras cidades, irmãos aqui trouxeram familiares, porque houve uma carência muito grande, né, e um sentimento
momento de perigo e uma situação real também de perigo. Então as pessoas falaram que assim, poxa, eu tenho gente na minha família e que ela não tem uma mesma fé que vocês, mas ela está precisando de ajuda. E nós tivemos, né, essa oportunidade de Deus nos usar para acolher essas pessoas. E foi tremendo, né? Nesse tempo assim, desse PG online, nós compartilhamos muitas coisas, nós nos apoiamos e para a gente foi uma época maravilhosa. Já quando houve, há meses atrás, né, essa liberação, nós passamos a ter um outro tipo de PG, né, que nós chamamos de PG híbrido. Né? Pessoas participam de forma presencial, é claro que com todo cuidado, um número reduzido de pessoas, e pessoas também, nós tivemos nesse PG, que passaram a participar online. Então, nós temos a parte presencial e pessoas, através de um notebook, de uma televisão, que participam com a gente também dessa forma. Então, nós temos agora, né, a parte online e nós temos esse PG híbrido. Né? E estamos colocando nas mãos de Deus o que vem a acontecer. Né? E a gente queria estar colocando, eu dou graças a Deus, assim como meus irmãos, de ter a oportunidade de frequentar vários PGs, na terça, na quarta, na sexta, no sábado, e isso me dá uma oportunidade muito grande de conhecer pessoas. Esse ano eu fui muito abençoado, veio casais, famílias, né? Uma família de São Paulo, cara, que pessoa maravilhosa, que família linda, né? Que veio acrescentar muito na minha vida, pessoas que eu conhecia muito pouco aqui na igreja e quase não tinha relacionamento, eu passei a conhecer esse ano, estreitar esse relacionamento. Né? Então, a gente queria realmente estar fazendo esse convite a vocês, que vocês nos dêem oportunidade, não só aqui, mas a outras pessoas, de te conhecer, né? De viver aquilo que você está vivendo, as lutas que você está vivendo, né? As vitórias. Né? Nós oramos tanto, nós oramos por cura, nós oramos por emprego, nós oramos por restabelecimento de famílias, né? E vimos tanto a presença de Deus, a gente é alimentado muitas das vezes no PG, e tem essa oportunidade por milagres que existem na tua vida, por testemunho que vai acrescentando na nossa vida com relação àquilo que você está vivendo. Né? Então, eu queria realmente convidar vocês a estarem participando com a gente nesse próximo ano e realmente a gente crescer na presença de Deus. É interessante, Mário, que assim, algumas pessoas dizem assim, eu tenho muita vergonha, eu sou extremamente tímido. Essa semana alguém no PG disse assim, ele não abre a imagem para ninguém ver, né? Ele só fica lá o nome dele com a imagem excluída, mas gente, essa semana ele desatou a falar, falando, não quer que a imagem dele apareça, mas ele falou bastante. Quer dizer, eu acredito que nas próximas semanas nós vamos descobrir exatamente a fisionomia dele, né? Bom, tem disso. Bom, eu não quero aparecer, não. Tudo bem, você bloqueia lá a sua imagem e vamos lá, vamos falar. Você tem a liberdade de abrir o seu coração e de ter irmãos, né, gente? A fé cristã, ela não pode ser vivida de forma isolada, né? Há quem diga o seguinte, pastor, é tão difícil conviver, deixa eu cuidar do meu jardinzinho lá na minha casa, deixa eu cuidar dos meus bichinhos de estimação. Tudo bem, eu falava que lá em casa só falta ser um zoológico, né, gente? Tem bicho, a Márcia adora os bichos, isso é bom, legal, você pode continuar fazendo isso. Mas o desafio de nos relacionarmos faz a gente crescer, né? Deus nos chamou para isso e experimente isso que você vai ver que você vai se surpreender o quanto Deus vai trazer pessoas para perto de você e você vai poder abençoá-las e ser abençoado nessa dinâmica que é extremamente espiritual. Amém? Tem um vídeo? Vamos lá, vamos ver o testemunho. Bom dia, igreja, tudo bom? A gente sabe que 2020 foi um ano um pouco diferente, mas uma das coisas que me deixou muito feliz foi o nosso PG, né? Pela primeira vez a gente teve a missão de estar à frente de um PG e sem dúvidas as expectativas foram totalmente supridas, a gente nem imaginava que seria tão bom, né? Até pessoas que a gente não conhecia presencialmente, pessoalmente, a gente pôde conhecer online, a gente criou um vínculo de amizade muito forte. E durante os PGs a gente ria, a gente conversava, falava da palavra de Deus e sem dúvidas foi
além do que a gente imaginava. E se Deus permitir que 2021 a gente esteja junto também nessa missão, tá? Valeu, é isso aí. Algumas pessoas têm perguntado, pastor, para 2021, como é que o Marcelo vai falar depois mais a respeito disso, mas como é que vai ser? A gente vai ter os PGs presenciais ou vamos continuar ainda no modelo? A gente não sabe de tudo, mas o fato é que até hoje nós já temos alguns PGs que continuam fazendo de forma presencial, respeitando alguns limites, diminuindo o horário, o distanciamento. Bom, isso aí a gente, em tese, é isso que acontece lá, né? E tão felizes assim. Outros já não estão tão à vontade. O que a gente sabe é que, de uma forma ou de outra, nós não vamos parar de fazer, porque entendemos o quanto é importante esse relacionamento. Gente, tem acontecido curas também nos PGs. Isso é bom demais, né? Curas físicas, curas emocionais, porque a gente tem entendido que o espaço dos PGs também é um espaço terapêutico, né? Jailton vai falar um pouquinho disso para a gente. Bom dia, a paz para todos. A vantagem, que como todos já falaram aqui do PG, é que você passa a ter uma comunhão tão importante, às vezes, com as pessoas, que você tem um braço que qualquer hora, qualquer dificuldade que você possa passar, você tem um socorro rápido, né? Uma ajuda, uma oração, né? Até mesmo uma intercessão por você. A gente tem um testemunho aqui da Lara, do PG das Mulheres, ela vai relatar muito bem sobre isso. Da Valéria. Da Lara e da Valéria. Oi, meu nome é Lara, sou do PG Mulheres e eu vim compartilhar um pequeno testemunho. Em agosto eu fui diagnosticada com um pólipo no meu útero. E foi ao mesmo tempo da série Fique Livre do Seu Mal. E os estudos do PG me ajudaram muito a entender que a vontade de Deus é sempre de me curar, que a enfermidade nunca vem dele, que ao contrário, Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores. E eu comecei a ter declarações de fé acerca disso. Sempre que eu pensava, eu declarava que eu já estava curada, que eu já estava sarada, que eu já estava restaurada. Bem, no dia 2 de outubro, eu passei por um procedimento e eu lembro de ter acordado com a médica falando: Lara, não tem mais pólipo nenhum, ou seja, o pólipo já tinha sumido, para a honra e glória de Deus. E eu glorifico muito ao Senhor por tudo isso. Muito obrigada. Olá, família! Esse ano eu também fui pega pela pandemia, não tive Covid, mas acabei desenvolvendo uma doença autoimune, a alopecia areata, que é uma doença que se cria anticorpos contra os próprios fios do cabelo. Fiquei com 2 buracos no meio da cabeça, o prognóstico não era assim tão legal e fiquei apavorada, né? Aumentou mais ainda o meu estresse e acabei procurando um especialista em cabelo e comecei o tratamento com ele, não estava vendo muito resultado, mas eu decidi ressignificar esse momento da minha vida. E aí a primeira coisa que eu fiz foi procurar o pequeno grupo e fui muito bem acolhida pelos meus queridos amigos, meus queridos irmãos e foi uma bênção para mim. Deus foi me dando estratégias de procurar outros tipos de tratamento, outras experiências que eu estou tendo. E quando eu voltei com 1 mês lá para revisão, ele ficou impressionado porque já estava começando a nascer cabelo, o que na melhor das hipóteses era esperado para 3 meses. E com 3 meses, quando eu fui fazer a revisão, ele ficou mais impressionado ainda, porque meu cabelo já tinha crescido uns 2 centímetros, o que era esperado para 6 meses. Então, Deus é maravilhoso, estou muito feliz em ter meu cabelo de volta e com esse pequeno grupo que só me traz alegrias, estou muito feliz por fazer parte dele. Amém, gente? Glória a Deus, né? Gente, isso traz para a gente um ensinamento muito interessante. Você vê que a nossa igreja é uma igreja relativamente grande. Por mais que a equipe de pastores se empenhe em atender todos vocês, você imagina que vai faltar dias no ano, né? Não vai ser suficiente todo o nosso esforço. Então o PG é justamente essa estratégia para que os líderes da igreja, pessoas que têm proximidade com a gente, conheçam a sua demanda, você possa abrir o coração, porque a gente pode encontrar pessoas, poxa, eu estou sentindo falta de uma assistência. A gente quer convidar você a dar um passo importante a fazer parte desse grupo
grupo que você vai ser visto, você vai poder aí contar um pouquinho daquilo que está incomodando você, da sua vida. Você vai crescer muito nesse sentido. A gente também viveu um tempo de oportunidades, né? Oportunidades muitas. O João tem alguma coisa para falar nesse sentido aí? Boa tarde. Nós começamos com bom dia, agora já estamos no boa tarde, né? Já está no boa tarde? Pastor, eu queria inverter um pouquinho. Pode passar o vídeo antes e depois eu falo? Tudo bem. Pode ser, Marcelo? Amados irmãos, meu nome é Conceição e com orgulho sou a mãe do Marquinhos Batera. Embora eu seja aposentada pelo governo do estado, eu necessito de outra renda e eu estava trabalhando numa empresa e em plena pandemia eu fui demitida. Mas assim como eu fui demitida, eu também em plena pandemia, aos meus 68 anos de idade, eu fui admitida num processo todo online, envio de documentos, testes, tudo online, para a glória de Deus. Eu fui admitida, estou trabalhando em home office, com a minha carteira assinada, com plano de saúde, plano odontológico. Tudo para a glória de Deus, né? Porque só Deus para fazer uma coisa dessa, desse jeito. É só confiar, amados. Olá, família da fé. Sobre o que me aconteceu durante o ano de 2020. A importância do meu PG na minha vida. Nos primeiros meses desse ano, março, abril, maio, eu consegui ir levando, apesar do isolamento social, do distanciamento dos meus filhos, embora minha filha grávida, sem poder estar com os meus netos, com a minha mãe, mas fui ficando em casa, arrumando minhas coisas, e quando foi chegando ao final de maio, embora eu tivesse o apoio do meu grupo sempre me ligando, fazendo vídeos, eu comecei a sentir os primeiros sinais de depressão. Foi então quando eu conversei com a Aline, esposa do pastor Rodrigo, e disse a ela que eu tinha uma ideia de ajudar as crianças na parte pedagógica e psicopedagógica através de encontros online. Ela conversou então com a Andréia, que também é do meu PG e é coordenadora da NV Kids. Ela entrou em contato comigo e nós então colocamos na página do Instagram, e em menos de uma semana eu estava com a minha agenda lotada manhã e tarde, atendendo essas famílias. Isso foi uma transformação enorme na minha vida. Ao invés de eu ter ajudado a essas famílias, essas crianças, na verdade, eles me ajudaram. E foi através do meu PG que eu pude, de alguma forma, transformar essas vidas e, na verdade, eles infinitamente mais transformarem a minha vida. E a minha gratidão fica aqui registrada nesse meu testemunho. Muito bom, né, gente? É algo fantástico. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a gente vê o testemunho da irmã Conceição, às vezes a gente pensa que nós temos um ótimo emprego, estamos numa ótima situação e de repente a gente toma uma rasteira, as coisas mudam e o desespero entra. Mas eu acredito que pelo PG ela pode ter a certeza que Deus estava com ela e Deus deu algo muito melhor, foi algo fora do que ela já estava acostumada e achava muito bom. Deus tem sempre algo melhor para a gente. E a única maneira da gente poder ter essa certeza é lendo a palavra, estudando a palavra, mas quando a gente está em comunhão com os outros, quando a gente está fazendo parte de um PG, eu consigo ver o Deus agindo na vida do Renan. Isso me inspira, eu consigo ver Deus agindo na vida da Evelyn, isso me inspira e vai chegar a minha vez de Deus agir na minha vida e eu ser inspiração para outras pessoas, entendeu? Às vezes a gente não está fazendo parte de um PG e a gente já podia estar sendo inspiração para a vida de outra pessoa, ou a gente poderia estar fazendo parte de um PG e sendo inspirado pela vida de outras pessoas. E a irmã Mônica, ela... E entrar num processo de depressão, e ela com um simples ato que a palavra de Deus já diz para a gente, que é melhor dar do que receber. Em Lucas 6,38 diz: dei
e será dado a vocês. Não começa, deem muito e vai ser dado muito a vocês. Mas, na sequência, ele diz que vai dar uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, isso será dado a vocês. Eu estava conversando com o Felipe, nem sei se ele está aqui, ele me explicou que calcada, isso é uma coisa que também só consegue saber quando a gente tem contato, comunhão com os irmãos, porque às vezes a gente simplesmente lê, acha que entendeu e não entendeu a profundidade da coisa. Ele falou que calcado, sacudido, seria como se eu tivesse um cesto de grãos. Eu vou falar que eu estou vendo o Renan. O Renan viesse com uma saca de soja, ou algum tipo de grão, jogasse no cesto e encheu o cesto. Mas a partir que eu sacudo o cesto, soque as sementes, ele poderia colocar mais. É isso que Deus quer dar para a gente na nossa vida. Ele não quer que a gente fique simplesmente naquela medida, Ele quer dar além daquela medida. E a gente só vai ter essas revelações, a gente só vai poder usufruir disso tendo contato com outros irmãos, podendo ter a comunhão. Isso que o PG traz para a gente, isso que o PG possibilita para a gente, isso que a igreja primitiva tinha e foi perdido e que a gente quer retornar. Entendeu? Perfeito? Amém, perfeito. Glória a Deus. Ele me olhou assim, né, gente? Pastor, está na hora de parar, né? Valeu. Tá bom. Gente, Deus fez na vida da mãe do Marquinho Batera, né, gente? Você viu como é que ela foi enfática, né? Dizer, sou mãe do Marquinhos Batera, né? A Mônica falava e o cachorrinho lá, né, falava em línguas, né? Ele estava dizendo, glória a Deus, é isso aí mesmo. Eu estou interpretando, tá, gente? É o dom de discernimento. Tem mais milagres, né, Jaque? Fala um pouquinho mais pra gente. Tem sim. Bom dia, boa tarde. Eu só queria falar um pouquinho sobre o vídeo da Amanda, porque a gente veio conhecer a Amanda durante a pandemia. A Amanda já estava aqui, mas a Amanda foi um presente para a gente durante a pandemia no nosso PG, né? Que os jovens tomaram o nome do PG como nosso PG, então é deles, então é nosso, é o nosso PG. E vamos falar da cura, né? Eu vou ler um testemunho aqui, que quando li ele, eu percebi que somente dentro do PG fez o total diferencial, ela está no PG para a cura dela, sabe? Para trazer à memória dela aquilo que dava esperança. Então, como a Tami falou, a gente precisa cuidar do nosso espírito para a gente estar bem no nosso corpo. E a gente tem ouvido falar tanto de imunidade, né? Um tempo que a gente fala tanto de imunidade, e eu acredito como as pessoas dizem que o estresse e as preocupações faz a tua imunidade cair. Eu acredito que o contrário também seja uma verdade, né? Que as pessoas, eu costumo falar, até falei no primeiro encontro, são pessoas terapêuticas, são aquelas pessoas que são dirigidas e movidas pelo Espírito Santo, que estão dentro do PG, que se encontram ali e fazendo aquele estudo reforçado do que o bispo vem trazendo para a gente os domingos aqui. Durante a semana, a gente vir estudar e vir lembrar aquilo e colocar aquilo de forma prática na nossa vida. Acho que fez total diferença para essa senhora que a dona Marli. Ela tem 79 anos, ela é do grupo de risco, né? E o testemunho dela, ela fala assim, meu nome é Marli, eu tenho 79 anos e faço parte de um PG de mulheres. No dia 11 de julho, comecei com os sintomas para o Covid-19, o qual veio a se confirmar. Foi um tratamento pesado, seguindo todo o protocolo recomendado pelos médicos e tomando antibióticos muito fortes. Declarei continuamente, em fé, as palavras de que a cura me pertencia, pois Jesus já a tinha conquistado na cruz. Vi em todo o tempo os irmãos orando por mim e a mão do Senhor me sustentando e me trazendo a cura. Hoje já estou bem melhor do cansaço e o pneumologista me liberou completamente das medicações. Com certeza posso dizer que só Jesus Cristo é o Senhor e que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Obrigada. Amém, gente. Glória a Deus por isso, né? Deus é bom demais. A gente também vê como Deus tem agido nas famílias, né? Há quem diga que só está conhecendo agora, só conhece depois de 20, 15 anos de relacionamento, o seu cônjuge agora, né? Pelo relacionamento. Eu não conhecia esse homem, eu passei a conhecê-lo agora, com o confinamento. Mas, gente, o contrário também a gente tem percebido. Deus tem unido casais. E o Cláudio vai falar um pouquinho dessa experiência aí nas famílias. Boa tarde, queridos, a paz.
Amor, você só me conheceu agora ou já estava tudo bem? Tá tudo bem? Amém. Glória a Deus, né? Tem que confirmar, né? Vai que... Bom, queridos, o PG nós começamos exatamente nesse ano, o PG que eu faço parte, e na verdade eram pessoas que já eram de outro PG, que ele multiplicou, né? Eu fui agraciado por Deus por ter sido escolhido para ficar como líder. Inclusive, nós temos alguns membros ali do nosso PG, e eram pessoas que já faziam parte da nossa igreja. Então, olha como o PG, como foi dito, nós nos conhecemos, nos estreitamos o relacionamento e tivemos, durante esse período, vários testemunhos, tanto na área familiar, né, como está aqui, na área financeira, na área de saúde, né? O testemunho que tem aqui só um pacote de testemunho que diz assim: uma jovem irmã, integrante do nosso grupo, estava tendo problemas no seu casamento. E seu casamento foi restaurado. Ela contou durante os PGs que eles estavam numa fase complicada do casamento deles, e durante os ensinamentos, os encontros, as reuniões, as orações, Deus foi transformando, foi modificando, né, aquele quadro que era negativo em um quadro positivo. Nós ouvimos várias declarações de amor durante os nossos PGs, muito tremendo, pastor, o PG romântico lá. Tivemos testemunhos de porta de emprego. Uma jovem tinha um desejo de reformar a sua casa e oramos, e o Senhor então entrou com providência. Cura de enfermidade, como nódulo no seio. Oramos também por familiares que estavam doentes com Covid, AVC, infarto. O Senhor nos respondeu. E 2 de nossas irmãs foram batizadas para a glória de Deus. Como dizemos em nossa igreja, Deus é bom demais. Então, isso tudo está acontecendo dentro do PG. Nós estamos num sentimento de gratidão, porque quando tudo parecia que seria o fim, seria o derradeiro, a terra arrasada, Deus fez um renovo na nossa igreja. A nossa igreja, eu creio que nós vai sair muito mais forte como ministério e muito mais forte como organismo. E o PG tem sido um instrumento de Deus. Não fique de fora, amados. Venha participar. Ao lado de você, com certeza, tem alguém que participa do PG. Venha participar conosco em nome de Jesus, pastor. Amém. Gente, 2021, a gente falava que... Não vai errar dessa vez, hein, Marcelo? A gente gravou o vídeo e sempre saía 2001. Aí eu falava com os irmãos que a gente tem que até dar uma olhadinha o que aconteceu em 2001. Pode ser que Deus queira nos trazer à memória alguma coisa de 2001. Mas não, 2021. Fala um pouquinho dos nossos projetos aí para 2021. Bom dia, gente. A gente está com esse desafio enorme de virar o ano com essa proposta de PG, né? Como foi falado aqui, o PG é online, e eu não sei se você é como eu, que quando vê um link, né, cheio de números, cheio de asterisco, entra em pânico, né? Porque não sabe que é para clicar ali e aquele link vai te direcionar para outra sala, por exemplo. Então tem muita gente que tem medo de ouvir a palavra link. Falou em link, a pessoa entra em pânico, porque não sabe como entrar numa sala de Zoom. O Zoom é um aplicativo que se utiliza para participar do PG, e aí encaminha para lá. Então, o ano de 2021, acertei. O ano de 2021 será desafiador para nós, porque nós não sabemos como estará o ano de 2021. A gente tem uma perspectiva, começa já a ouvir rumores de que a coisa volta a regredir um pouco, mas a gente avança e avança em nome de Jesus. E fortalecidos e crendo nisso, o nosso desafio é convidar você a um relacionamento. Isso é
é outra coisa que o projeto 2021 precisa apontar para você. PG não é algo que você vai entrar e vai ficar refém lá, ai, que horas que acaba. Não, é algo que vai te convidar a se relacionar com pessoas. E você perceber dentro daquele grupo que pessoas passam pela mesma situação que você e podem te ajudar, bem como você pode ser esse facilitador e abençoar vidas. E a gente tem experimentado isso. E o projeto para 2021, além desse PG, né, do PG presencial com restrições, a gente tem o PG híbrido, que é o pessoal que participa online no notebook, junto com o pessoal presencial. E você é o nosso convidado. Você está convidado a procurar um PG e perceber que não é algo cansativo, não é algo que vai tomar o seu tempo, é algo que vai acrescentar algo na sua vida, é algo que vai apresentar para você a realidade do Evangelho de Jesus, da salvação, da cura, da libertação para a sua vida. Então, para 2021, a gente aponta para essa reunião online, para essa reunião nos PGs híbridos, presenciais, semipresenciais, e você está convidado a fazer parte. Não fique de fora, porque você vai experimentar relacionamentos. Eu sei que às vezes pode parecer impessoal, né? Ah, mas a pessoa está lá na tela, às vezes entra um irmão comendo uma coisa gostosa e você dá logo fome, né? Você fala, poxa, ele está comendo na minha frente, eu estou com fome. Mas é algo muito legal de você compartilhar vida, e vida a gente encontra em Jesus. Então esse é o projeto para 2021 e você é nosso convidado. Amém, gente. Uma das coisas que está no coração do nosso bispo e está realmente embasada na palavra de Deus, na igreja do Novo Testamento. Nós somos a igreja da Nova Aliança, gente. São pessoas que amam pessoas. Nós não somos conhecidos apenas porque cantamos bem, porque falamos bem, não porque temos um ambiente bom. Não, nós somos conhecidos porque amamos pessoas. E isso revela de fato que somos igreja, né? Então assim, eu quero desafiar você a dar um mergulho maior, um mergulho mais profundo para conhecer realmente a tua missão de vida, né? Nós temos falado, o nosso bispo tem nos instruído muito a respeito disso, que nós precisamos deixar de ser uma igreja consumista, né, gente? Porque vai perder o sentido em algum momento. Se nós não encontrarmos a razão pela qual existimos em Deus, a qualquer momento vai bater o desânimo. E é possível, muito provável, que você encontre numa reunião dessa a razão pela qual Deus permitiu que você viesse nessa geração. Vamos colocar de pé, gente. Eu quero mesmo orar. O bispo vai vir aqui, vai fazer essa oração. Eu queria saber, tem algum líder de PG aqui, gente, que já é líder? Tem alguém? Se tiver algum líder, vem à frente. A gente queria chamar todos os participantes, mas aí a gente vai aglomerar muito aqui, né? Você pode subir aqui se tiver algum líder de PG, pode vir aqui à frente. Gente, você pode ser alguém que coopere com isso. Pastor, mas eu sou pesado de língua, né? Estou usando uma expressão muito bíblica. Eu não sei falar direito. Como é que eu vou participar disso? Qual vai ser a minha colaboração? Gente, vai ser mais preciosa do que você possa imaginar. Você vai se descobrir nesses pequenos grupos. Eu posso testificar isso assim com muita veemência. Se hoje eu venho aqui, irmãos, é porque foi puro relacionamento de Deus na minha vida. Eu era uma das pessoas que no final das pequenas reuniões eu dava um jeito para ir embora. Aí há anos e anos atrás, eu acho que tem 35 anos esse negócio, eu fui a um retiro em Rio Bonito e nós ficávamos num alojamento e pessoas de vários locais do Brasil se reuniam. Aí o líder lá do nosso alojamento diz assim: gente, a gente vai fazer uma oração agora. Aí eu, tudo bem. Só que cada um vai fazer uma pequena oração, você imagina? Eu falei, gente, é agora, estou lascado. Aí eu disse, gente, olha, vocês podem orar ali que eu vou no banheiro, né? Querendo sair. Aí ele virou para mim, um baiano, fortão, arretado. Aí ele disse assim, não, você pode ir que a gente te aguarda.
Não teve jeito, irmãos. Eu fui um dos últimos a orar, mas a minha oração foi mesclada, né? Foi meio carioca, meio baiana. Eu peguei uma frase de cada um daqueles que estavam ali. E, bom, estou orando até hoje. Eu estou aqui isso, comunicando essa verdade tão transformadora na minha vida. E é possível que você se encontre nessa situação. Deus vai usar você a partir da sua estrutura. E isso está no coração dessa igreja. Nós queremos mesmo partilhar a fé em Cristo, a nossa vida. É vida na vida, né? A gente falou isso no Avance, né, nosso bispo? Então a gente quer comunicar isso para você. E o que eu tenho que fazer? Você tem que dizer assim: Deus, eu quero. Faz o resto aí, Senhor. Ele vai fazer, vai despertar. Você recebe essa palavra aí, gente? Eu quero agradecer aí a esses representantes, né? São muito mais pessoas que têm dedicado a vida, têm entregue um espaço do seu tempo. Paulo diz isso, né, gente? É gastar e deixar-me gastar pelo Evangelho. É isso aí. Essa é a nossa missão e nós vamos cumpri-la com a ajuda de Deus. Amém, queridos?